A gente está falando hoje de outros países, vamos falar de Portugal. Vamos Portugal, você Portugal. conhece Portugal? Você sabe que eu nunca fui a Portugal? Nunca fui a Portugal, embora eu sou gaúcha. E lá no sul tem uma cidade, com certeza você já ouviu falar, que é Pelotas, que é a cidade dos doces, e ela é a grande cidade dos doces justamente porque é lá que tem a colonização portuguesa super forte, então ela herdou toda essa gastronomia portuguesa, que são os docinhos ricos em açúcar, zero dieta, não recomendo para dieta, mas que são uma delícia, né? Então, acho que, não ouso dizer que eu sou um profundo conhecedor de Portugal, mas eu já estive muitas vezes, temos amigos lá, e passei algum tempo indo assim, todo ano para Portugal, seguidamente, depois alguns espaços, ou pelo menos a cada 2 anos eu vou a Portugal. Hoje em dia todo mundo tem amigo lá. Todo mundo tem amigo lá, afinal, o que tem de brasileiro lá, né? E olha só, nós temos nesse momento, de acordo com os dados oficiais do governo português, 30% dos estrangeiros que vivem em Portugal são brasileiros. É um novo Brasil, né? É um novo Brasil. É um novo Brasil. Então, são oficialmente. Porque não está contando aí aqueles que já têm, por exemplo, brasileiros que têm cidadania europeia, não está contando dupla brasileiros que estão, ou que não estão oficialmente. Os ilegais, os que estão lá, mas não estão. Oficialmente. Então, 781 mil estrangeiros, 782 mil destes, 240 mil são brazucas, oficialmente. Depois vem o grupo que foi para Portugal do Reino Unido, depois Cabo Verde, Índia, Itália, Angola, França, Ucrânia, Nepal. 3% dos estrangeiros são nepaleses. Eu fico me imaginando, eu conheço o Nepal, já subi montanhas no Nepal. Indo morar em Portugal. Como é que nepalês foi parar em Portugal? Para mim é uma surpresa. E da Guiné-Bissau também 3%. Os chineses que invadiram Portugal durante vários anos caíram e agora estão depois da 10ª posição, porque os chineses com muito dinheiro, né, foram lá comprar muita coisa. E na verdade assim, a China também teve ali um período que deu uma estabilizada econômica, porque você pode ver dessa lista, né? Reino Unido e Itália, aposentados, né? Aposentados, pessoal que vai se aposentar, fica ali em Portugal, tomando uma prainha, solzinho, né? Vai pra lá. Agora, não tem o inverno europeu. A Itália ainda tem, mas os italianos costumam ir... Portugal é mais gostoso. Mas é mais gostoso ir para Portugal. Agora, os outros países são países que as pessoas vão ganhar a vida em Portugal, né? Pode ver que os outros países da lista aí são países que as pessoas vão ganhar a vida em Portugal. Né? E nós estamos liderando esse topo claramente por um reflexo econômico do país, do Brasil, no caso. A língua facilita. Aí, bom, para onde que você sai? Se você pegar dados da Fragomen, que é uma empresa que tem aqui, que faz essa migração, você pede visto, eles ajudam a fazer essa migração, a Fragomen diz que só no ano passado cresceu 200% o pedido de visto para Portugal, aqui do Brasil para Portugal. O pessoal quer ir regularizadinho, bonitinho, 200% o crescimento, né? Sabe o que me preocupa, Tramontina, com isso? É o que eu te falei, eu sou professora. O que me preocupa isso é a fuga de cérebros. No ano passado, a gente tinha cerca de 3 mil pesquisadores morando fora do Brasil. Falando de pesquisadores acadêmicos, né? Que saíram do país porque a gente teve uma crise muito grande nas universidades. Todo o país, mas assim, olhando para esse setor onde eu estou aqui, que a gente consegue olhar, né? Muito grande nas universidades, não tinha mais, todo mundo começou a demitir, porque colocava o EAD, não sei o quê, né? Então não precisava mais de tantos professores. Começaram a demitir os professores, você não tinha onde pesquisar, não precisava de professor em sala de aula, o pessoal começou a ir para fora. E quem fica para construir o país? Primeiro Isso que com essa fuga, você tem um prejuízo financeiro, porque o país investiu na formação destes cérebros, né? É isso. Eles estudaram em grandes universidades, depois foram fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, uma pesquisa importante, é isso. Né? E aí, quando eles têm uma condição científica, uma condição intelectual que poderiam resultar numa vantagem enorme para o Brasil, eles deixam. Aí é um outro tipo de perda muito maior. Porque a gente está olhando Portugal, 30% brasileiros é muita coisa. Aí Estados Unidos, que a gente já sabe que vai muito brasileiro. São 2 países ali onde estão concentrando. Portugal, a gente vai pelo idioma, Estados Unidos porque tem o apelo, né, da vida americana.
é uma fuga de cérebros brasileiros muito assustadora para a nossa economia. E parece que a gente não olha para isso com a seriedade que deveria. Nós estamos falando do nosso futuro econômico. O Brasil que tem a produtividade estagnada há décadas. São décadas que a nossa produtividade está estagnada, né? Uhum. Então, quem vai reconstruir isso? Quem vai fazer o PIB crescer, a economia girar, sabe, a produtividade aumentar? Se os cérebros, se essas pessoas que estão qualificadas estão saindo daqui, né? Estão indo embora daqui. Então, isso me preocupa. Quando eu olho que 30% dos estrangeiros vivendo em Portugal são brasileiros, isso é um reflexo direto da nossa economia. A última vez que a gente teve um grande boom, um grande êxodo brasileiro, foi em outro período de crise econômica. Se você pegar lá no início dos anos 2000, 2002, 2003, era o contrário. Você via um monte de pesquisador vindo para o Brasil. Na academia brasileira, os pesquisadores vinham pesquisar aqui. Agora a gente está vendo que coisa, né? O pessoal indo embora. Que pena. Agora, lógico que existe o apelo também da segurança física e patrimonial. É isso. Em Portugal e na Europa, de maneira geral, você não tem os problemas de violência e criminalidade que nós temos aqui em todas as cidades brasileiras. Praticamente todas as cidades. E tem as vantagens fiscais que o governo português passou a oferecer, né? Porque Portugal é um país de baixo índice de natalidade, ou seja, não nascem tantas pessoas em Portugal, é um país que envelhece muito mais rapidamente que outros países, né? E aí Portugal precisa de gente, passou a oferecer uma série de vantagens. Você chega lá, se você investir determinado valor, até recentemente eram 500 mil euros, você tinha um visto que durava durante um certo tempo, agora você tem um visto temporário, e isso sem dúvida alguma atrai as pessoas que têm alguma condição, e muitos que são ilegais, né, que vão lá fazer pequenos trabalhos e apostar. Então, mas eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu estava conversando com uma brasileira maravilhosa, que ela trabalha no Tribunal Penal de Haia, tá? 35 anos, uma jovem genial, a Paula. E aí ela disse assim, olha só, eu trabalho aqui, eu tenho 35 anos, eu sou considerada um bebê aqui, né? Porque, por exemplo, eu tenho advogados aqui no tribunal com 80 anos que eles estão escolhendo os casos que eles querem, entendeu? Agora eles são mentes brilhantes aqui, que seguiam, que pegam grandes casos. Teve um caso aqui que eles tiveram que resolver, que era, eu não lembro em qual país que era, da África. O cara com 80 anos foi para lá e ficou 6 meses morando na África. Existe uma valorização do ser humano que aqui não existe. Existe uma estabilidade que aqui não existe. E é isso que atrai as pessoas. Quer dizer, a estabilidade que está na segurança, que está na política de bem-estar social, né? Eu nunca vou esquecer que eu entrevistei uma vez a Malu Magalhães, aquela cantora, e ela estava morando em Portugal. E ela me falou uma coisa que eu achei tão bonita. Ela disse assim, sabe que desde que eu fui para Portugal eu estou mais tranquila? Não sei se é porque é um país velho que ela quis falar assim de história. Sim. E ela disse assim, tem instabilidade às vezes, tem uma crise ou outra? Tem, mas parece que o país não se abala, como uma pessoa que já viveu mais. O país não entra em abalo. Aqui a gente está sempre em abalo. A gente está sempre vivendo solavanco, né? É sempre assim, né? Agora, as pessoas também, eu acho que elas encontram lá elas vão muitas vezes para lá numa expectativa de fazer a vida, né? No sentido de conseguir ganhar algum dinheiro e depois voltar para cá, quem sabe? Quando a gente falava há alguns anos dos brasileiros que iam trabalhar no Japão, eles conseguiam fazer um pé de meia considerável, né? E depois voltavam para cá, né? Em outros lugares também, nos Estados Unidos, muitos casos a gente colecionou de pessoas que iam para lá e conseguiam guardar um dinheiro e sempre mandavam dinheiro para cá para ajudar a família, né? Em Portugal, eu conversando com muitos brasileiros, até eu publiquei um texto no LinkedIn trazendo algumas experiências que eu acabei recolhendo lá. Eu vi muitos brasileiros contentes por estar lá e vi alguns outros um tanto preocupados. Um motorista, um brasileiro que trabalhava com Uber, me disse o seguinte, falou, olha, no verão eu ganho 1.500 euros por mês. Se nós multiplicarmos por 6, só para ter uma referência, seriam 9 mil reais, né? Mas no inverno, eu consigo faturar no máximo 800 euros por mês. E o meu aluguel custa 800 euros por mês, né?
E ele falou, aqui o governo tem uma tributação sobre o trabalho do Uber. Tem uma legislação que regula o trabalho do Uber, né? Que é diferente no Brasil, onde não há legislação. Uhum. O governo fica com 25% do que eu ganho. Depois eu tenho que pagar ainda para o Uber. Mas um outro me falou assim, mas aqui até pobre tem dignidade. Até pobre vive com dignidade. É isso que você está contando, né? Esta sensação de ter um mínimo de condição, de não ter que sofrer todo dia, de não ter que trancar todas as portas todo dia, como se um tsunami fosse entrar na nossa casa e levar tudo que a gente conseguiu. Isso faz com que as pessoas se sintam muito melhor num outro país, como, por exemplo, Portugal. A igualdade nos traz isso. A igualdade nos traz isso. Agora, quem pensa que vai chegar lá e entender tudo que o português fala, quando dois portugueses conversam, né? A gente não entende nada o que eles falam. Eu entendo melhor o espanhol madrilhenho do que o português de Portugal. Eu acho que eu compreendo melhor, é mais próximo do que a gente fala. Tem uma brincadeira que muitas vezes, né, as pessoas contam do casal brasileiro dentro de um táxi conversando, e aí o motorista português, num determinado momento, me pergunta, mas que raio de língua que é essa? Que parece que eu conheço, mas eu não estou entendendo nada. Né? A situação que eu sempre lembro é essa mesma. Quando a gente fala com um português e ele educadamente fala lentamente com a gente para tentar ser compreendido, está tudo muito bem. Caso contrário, a gente não vai entender não compreende, nada do que eles dizem. Agora saiu uma nova notícia, aliás, neste meio de semana saiu uma nova notícia que os brasileiros são a maioria entre os estrangeiros nas igrejas evangélicas portuguesas. Olha que coisa. E as igrejas evangélicas estão crescendo em Portugal, não só com pastores brasileiros, que são cerca de 30% dos pastores que moram lá. Lá também tem muitos pastores portugueses, mas eu fiquei muito surpreso porque Portugal é um país católico. Nós já fomos também. Tá vendo? Coisa. Porque esse é um fenômeno, o Brasil vai passar, na verdade está passando, né, por um fenômeno que é raro, que é a transição religiosa, né? Nós somos um país majoritariamente católico, cristão católico, e nos tornaremos, né, um cristão evangélico, né? Nós estamos passando por isso, nós estamos passando por esse movimento de cristão evangélico, e aliás não é de graça que foram buscar um papa no fim do mundo, como disse Francisco, né? A Igreja Católica percebeu essa crise na América Latina em geral e resolveu dar um sacode por aqui, porque perdia fiéis para as igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Isso é uma transição muito forte. Qualquer pessoa que pisou no Brasil de verdade sentiu essa transição acontecendo no chão do Brasil, né? E aí eu acho que Portugal, com esse reflexo brasileiro, vai sentir também, né? Olha, agora em Portugal existe uma preocupação de que estas igrejas evangélicas venham a se aliar com a ultradireita, que cresce na Europa. O que tem tudo a ver, o que, por exemplo, a esquerda não enxergou no Brasil. Aconteceu isso no Brasil e a igreja não viu. Quando você pega o primeiro e segundo governo Lula, eles se aliaram ali com as igrejas neopentecostais, sem enxergar que a filosofia da igreja neopentecostal não tem nada a ver com a filosofia do antigo PT, né? Elas são filosofias meritocráticas, elas estão, aliás, se você pegar, por exemplo, o rito da inauguração do Templo de Salomão, aqui em São Paulo, que é o templo da Igreja Universal. Vamos lembrar que como é que é? O bispo Edir Macedo, né, divulgou durante muito tempo que ele trouxe areia, né, de Israel, de Israel, onde exatamente? Não me lembro. E as pedras foram trazidas da mesma região, ou seja, existia todo um simbolismo físico e emocional do Antigo Testamento vindo para cá. Isso, exato. Então, assim, toda a inauguração do Templo de Salomão, ela estava no Antigo Testamento. Totalmente no Antigo Testamento, né? Os símbolos ali eram muito mais ligados a símbolos, né, do Antigo Testamento. E
todas as teorias deles estão muito mais calcadas num conservador. Agora, veja bem, né? Porque a gente tem que cuidar com as palavras aqui. Quando eu tô falando conservadorismo, é de conservar, né? Conservar Sim. as coisas como elas são. E o Antigo Testamento está lá, né? Essa coisa de conservar as coisas como elas são. E a direita, né? E a extrema-direita tenta conservar as coisas como elas são no mundo, né? Aí depois vamos lá, aí vai indo para linhas ideológicas que vão tornando isso de outros modos. E aí aqui no Brasil foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Aí esse conservadorismo foi virando uma coisa ideológica. Né? Distorcendo questões, usando questões religiosas, até que você chegou no ponto que você tinha traficante usando teorias neopentecostais para justificar crime. Era um negócio maluco, né? Era doido aquilo. Mas você chegou nesse ponto. Então, esse medo português não é um medo injustificável. É um medo de algo que a gente já viu acontecer, né? Agora você vê os brasileiros que em Portugal estão vivendo e tentando construir a vida de alguma maneira, numa condição melhor, também reclamam muito já das manifestações de resistência e de rejeição dos portugueses a esta, aspas, invasão estrangeira, porque aí os brasileiros personificam de maneira muito clara, né? A invasão, né? Eu ouvi muitas histórias lá e a gente tem visto muito, né? Os portugueses ficam chocados com as mulheres brasileiras, porque nós brasileiros, homens e mulheres, temos comportamento diferente de muitos lugares do mundo. A gente abraça, a gente beija, a gente fica encostado, a gente usa roupa mais leve, a gente mostra mais o corpo. E para muitos portugueses isso choca, né? Porque não faz parte da cultura, da história deles, né? E brasileiros lá também nesse aspecto enfrentam problemas, de vez em quando a gente vê notícias, né? Sem contar as questões muito claras de que eles acabam rejeitando, porque eles enxergam no brasileiro que vai ocupar o espaço no mercado de trabalho. Mas o inferno é o outro, né? O inferno sempre é o outro, né? Uma vez eu estava numa academia aqui em São Paulo e uma senhora, não sei o que eu falei sobre Londres, eu gosto muito de Londres. E aí ela disse assim, não, mas Londres não é mais a mesma. E aí eu disse, por quê? Eu disse, realmente, a última vez que eu fui a Londres foi em 2011, faz um tempo. Então, eu frequento Londres, ela me disse. Eu vou lá todo ano, meus filhos moram lá, tá um horror aquilo. Eu disse, mas por quê? Não, aquilo tá cheio de imigrante, tá um horror, não dá para mais ver aquilo. Olha, aquilo, mas é paquistanês, indiano, tudo por quanto ela, só imigrante. E seu filho nasceu onde? Não, ele é brasileiro. O inferno é sempre o outro. Os outros são o problema. O inferno é sempre o outro. É óbvio, o outro é diferente, né? A gente está com pena dos afegãos que estão chegando aqui. Mas como é que a gente vai acolher eles quando eles chegarem para trabalhar na nossa empresa? E falarem de outro jeito, usarem outra roupa, tiverem outros hábitos higiênicos e tiverem outra religião. O estranhamento, ele é natural. Né? Assim, o discurso de acolhida é bonito. A gente está preparado para o estranhamento? A gente tem que estar preparado para o estranhamento, porque o estranhamento ele é natural, né? A gente tem que estar preparado para isso. Igualmente proporcional ou até maior. E aí, como é que faz uma adaptação? Como que a gente vai fazer? Né? Usa véu, não usa véu? Olha a França, toda a polêmica que a França teve no uso ou não do hijab, né? Vai usar o véu, não vai usar? Não pode usar. Mas por que não pode usar, né? Esse motorista de Uber com quem eu conversei, o brasileiro, ele me dizia que não estava sobrando dinheiro, mesmo também porque Portugal enfrenta inflação. Os brasileiros acham que vão chegar lá e nada sobe, não. Nos últimos anos, inclusive depois do início da guerra, Portugal, assim como os outros países europeus, sofre, né, com os problemas de energia e aumento de custo dos produtos, e Portugal tem hoje uma inflação que beira os 10% ao ano. A gente conhece muito bem o que é isso. A gente sabe o que é isso. E a gente sabe muito bem o que é o custo. Com o aumento do preço dos combustíveis. E aí esse motorista de Uber contava para mim o seguinte, ele falou, eu vou parar de fazer Uber, eu vou ser motorista de caminhão. Já tirei a carta para dirigir caminhão e eu vou para Luxemburgo. Lá, a Europa toda precisa de motorista de caminhão. Né? Isso é E Luxemburgo paga muito, muito bem para motoristas de caminhão.
Olha. Então você vê, ele não falava em voltar para o Brasil, ele falava em numa Dá um outra jeito por alternativa ali. para ficar ali mesmo. Uhum. Para ficar ali mesmo. Ou seja, voltar só numa situação limite. Numa situação limite. Né? O que é uma pena. Agora, eu já paguei muito mico em Portugal. Porque o português, ele é literal. Né? Ele é literal. Você conversa com o português, ele não abstrai como a gente. Eu, durante muito tempo, paguei muito mico, eu, minha mulher, nós pagamos muito mico em Portugal. Nas últimas viagens, nós fizemos um pacto, falava assim, nós não vamos achar que nós estamos falando com o brasileiro. Nós vamos fazer as perguntas da forma mais clara, simples possível, para não pagar mico. Né? Mas você sabe que a gente ainda de vez em quando continua caindo e pagando os micos. Né? Uma vez, por exemplo, eles ficam muito irritados quando a gente pergunta num restaurante como é que é o prato. Como é que faz esse prato aqui? Ele fala, mas está escrito. Está escrito aí, é o arroz com tal coisa. Ele fala, não, mas eu quero saber como é que ele é cozido, como é que é o tempero. Para ele não cabe esse tipo de pergunta. Faz sentido. Não faz sentido esse tipo de pergunta. Né? O meu cunhado, num posto de gasolina, ele parou e falou para o frentista, uma pessoa que estava ali trabalhando. Em Portugal ainda tem os frentistas que trabalham no posto de gasolina fazendo abastecimento. Né? Em muitos outros países já não existe mais. Né? Aí vire-se você com a língua e com os escritos que estão na bomba. Né? Bota o cartão de crédito, não você paga por litro, outro você paga pelo valor que você está querendo gastar, outro você enche o tanque, outro, né? Você tem que entender o que está escrito na bomba para não entrar em roubada. Aí meu cunhado parou e perguntou pro rapaz lá assim, ô meu amigo, tudo bem? Eu quero ir para tal lugar. E ele respondeu, então vai. O problema é seu. Vai, né? Eu quero ir, então vai, foi com o meu cunhado. Eu tenho um grande amigo jornalista, o Tonico Ferreira, que você conhece. Maravilhoso. Grande Tonico Ferreira. O Tonico conta uma história que diz ele que aconteceu com a filha, que estava num restaurante com 2 amigos. E aí ela falou, eu quero um café. Aí o amigo do lado falou, 2. E o outro falou, 3. O garçom trouxe 5 cafés. 1 para um, 2 para o outro e 3 para o outro. O Tonico falou, foi com a minha filha isso que aconteceu. Então é muito engraçado porque é parte da cultura, né? E a gente tem que respeitar, porque os de fora somos nós. Então, isso, também tem isso, eles né? não são obrigados a entender o nosso jeito de falar, de agir e de achar que eles estão compreendendo. Nós é que estamos chegando, né? Então, tem isso, a gente tem que saber se inserir no lugar diferente. Nós é que estamos chegando.